E aí vamos falar de informática. No vídeo de hoje, vamos dar sequência ao nosso curso de WPS Office. Hoje falando especificamente do editor de texto, do documento. Então, se você está procurando vídeos do WPS Office falando do editor de planilha eletrônica ou de apresentação de slides, não vamos falar deles nesse vídeo. Esse vídeo será exclusivamente para falarmos do editor de texto. Nessa nossa segunda aula de WPS Office, será voltada ali para o documento de texto, para o editor de texto, e vamos mostrar algumas informações básicas que você que vai iniciar a trabalhar com programa de edição de texto, seja ele o WPS Office ou qualquer outro que você esteja usando. Então, sem mais delongas, já vamos iniciar com aquele pedido de sempre, para você que não é inscrito, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações, para receber notificações dos próximos vídeos, compartilhar também o vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegrams e nas suas redes sociais também, e se inscrever no canal, é claro, que depois da vinheta a gente inicia a nossa aula de hoje já na tela lá do WPS Office. Olá, eu sou o Jair e você está no canal Vamos Falar de Informática. Canal esse destinado a pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento de informática. Aqui tento trazer sempre a informática de uma maneira mais simples, sem muitos detalhes técnicos, sem muitos termos técnicos, para facilitar aí a sua aprendizagem. E hoje, como já foi falado, vamos falar aqui do WPS Office, do programa de edição de texto. Já estamos aqui com o nosso WPS Office aberto e se você veio lá do Word, você vai perceber que aqui não tem praticamente diferença nenhuma com relação ao Word, assim, com relação à aparência. Por isso que eu escolhi esse, para a gente, já digitei aqui um pequeno texto aqui de exemplo, para nós usar, para adiantar. Quando você for começar a digitar um texto, duas coisas assim que você precisa prestar atenção para que não dê problema depois na hora que você for imprimir. A primeira é o tamanho da página que você está usando, ou no caso, o tamanho da folha que você vai usar na hora de imprimir o texto. Aqui no Brasil, normalmente se utiliza o tamanho A4, esse é o tamanho mais utilizado. Mas você também encontra papel para você comprar no tamanho ofício e o tamanho carta. E se você configurar aqui o computador para imprimir no tamanho ofício e você imprimir e a folha for o tamanho carta, o texto vai sair cortado. Como também se for tamanho A4 e aqui no computador tiver outro tamanho de folha diferente, também o texto vai sair cortado. Então, para evitar isso, você verifica primeiro qual é o tamanho do papel que você vai imprimir. E aqui no computador, para você fazer essa configuração, para indicar para ele que você vai imprimir no tamanho A4, você vem aqui em Layout da página, aqui na parte de cima, a guia Layout da página, e aqui você tem a opção tamanho. Clicou em tamanho, vai aparecer aqui uns tamanhos já pré-definidos pelo programa, e aqui está o A4. Se você vai imprimir em outro tamanho diferente, é só escolher o tamanho que você vai usar aqui. Aqui A4 mesmo. E a outra opção que você também deve verificar é com relação à orientação da página. Por padrão, se você ou se ninguém mexeu no programa, ele já vem na orientação retrato, que é a folha nessa posição em pé. Quando eu falo a folha, eu estou me referindo a essa área branca, aqui que você pode ver. Ele tem essa área branca e essa área cinza. Essa área cinza está aqui só para completar a tela. Então, tudo que você digitar vai ficar dentro dessa área branca. Mas, dependendo do tipo de documento que você for fazer, como por exemplo, se for um aviso, e para aquele que o pessoal coloca aí nas portas de casa assim, dizendo vende-se alguma coisa, ou que tem naqueles carros, vende-se o carro, que onde a impressão foi feita na folha deitada. Para fazer uma impressão naquele formato, na folha deitada, você precisa mudar a orientação da folha. No caso, aqui no computador, já deixar ela na posição deitada. E para fazer isso, você vem novamente aqui em Layout da página e aqui tem a opção Orientação. Clicou aqui. Aqui embaixo você vai ter a opção paisagem e quando clica nela a folha fica deitada, como você pode perceber aí agora. Aí você digitou lá o texto, vamos aproximar mais aqui, e você quer agora fazer algumas modificações no texto, tipo mudar o formato da letra, mudar o estilo, o tipo da fonte, mudar a cor, ou até mesmo mudar o tamanho do texto. Para fazer essas modificações, é só você vir aqui na página inicial,
caso ainda não esteja aqui na guia página inicial, e aqui nessa áreazinha aqui de baixo você vai ter as opções para fazer essas modificações, né? Mudar o formato da letra, que é mudar a fonte, mudar o tamanho da letra também e mudar a cor. Mas para fazer isso, você deve sempre indicar para o computador qual é a parte que você vai mudar. Como, por exemplo, do jeito que ele está aqui, se eu vim aqui em cima no tamanho e escolher um tamanho, aqui você pode perceber que ele está tamanho 12. Mas se eu colocar aqui tamanho 36, não vai acontecer nada com o texto. Eu vim aqui na cor colocar vermelho, também não vai mudar nada no texto. E isso acontece ou aconteceu porque o texto não está selecionado. Ou seja, você não, no caso aqui eu não indiquei para o computador qual é o espaço ou qual é a parte do texto que eu quero que ele modifique. Então, como ele não sabe qual é o que você modifica, ele não vai conseguir modificar a área que você deseja. Para dar um exemplo, vou aqui selecionar essa área aqui só esse pedacinho e vou colocar o tamanho novamente agora. Observe que aí ele já começou a fazer a modificação, mas ele modificou só aquele pedaço que eu selecionei, só aquele pedaço que eu indiquei para ele fazer a modificação. Selecionar, que é assim como a gente chama, é quando você indica ou você escolhe a área do texto que você quer modificar. Eu quero aqui modificar só esse nome canal, aí eu seleciono só a palavra canal. E essa seleção você pode fazer com o mouse, usando o botão esquerdo do mouse, né, o botão padrão. Aí você clica aqui no início da palavra canal, mantém o botão pressionado e arrasta até o final da palavra canal. Com isso, ela está selecionada. Se vai ser a frase ou o texto, aí você clica no início, aonde quer começar a seleção, mantém o botão pressionado e vai arrastando até o final da área que você quer selecionar. Ou se preferir, clica no começo, segura a tecla Shift lá no teclado, aquela tecla que tem uma setinha para cima, segura ela, clica no final da área que você quer selecionar, que vai selecionar também. Selecionar aquela área que você quer, aí agora o texto está pronto para receber a modificação que você deseja. Vamos mudar a fonte, então vem aqui em cima, a fonte, clica na seta e aqui escolhe a fonte que você desejar. Lembrando que essas fontes são as fontes que estão instaladas no seu computador. Ou seja, qualquer programa que tiver instalado no seu computador vai poder utilizar essas fontes, não só aqui o WPS Office, né? Para mudar o tamanho, o mesmo processo. Selecione a área que você quer modificar o tamanho, vem aqui no tamanho e coloca o tamanho que você deseja. No caso do tamanho, se você preferir, pode usar também essas duas opções aqui do lado. Tem a letra A com o sinalzinho de mais e a letra A com o sinal de menos. A do sinal de mais vai aumentar, é só você ir clicando nela, e a do sinal de menos vai diminuir o tamanho da letra, né, o tamanho da fonte. E com ele selecionado também, você vem aqui na opção de cor da fonte e coloca a cor que você deseja. Lembrando que para fazer qualquer modificação, no caso a formatação do texto, é necessário que ele esteja selecionado, né? Aquela área que você quer selecionar, que você quer modificar, tem que estar selecionada, senão ele não funciona. Agora, se você pretende fazer um texto mais formal, você quer fazer o seu currículo, ou está na faculdade e quer fazer o seu trabalho de faculdade, ou na escola, tem algumas regras que você precisa seguir nesses textos mais formais. Principalmente trabalho de faculdade e escola, que são as normas da ABNT, que normalmente as escolas e as faculdades exigem que você siga. O básico dessas regras, né, dessas normas da ABNT, já vou passar agora. O alinhamento do texto, que são 4, no caso alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado, que são essas 4 ferramentazinhas aqui em cima. São sempre identificadas por esses traçadozinhos, né? O alinhado à esquerda, o texto, normalmente quando você começa a digitar, ele já vem alinhado à esquerda. É só você perceber que do lado esquerdo o texto está bem retinho e aqui do lado direito tem umas frases maior que as outras. Isso significa ou isso indica que ele está alinhado à esquerda. O centralizado, geralmente ele é utilizado mais em títulos, que é para deixar o título centralizado no meio da folha. Aí para centralizar, assim como aconteceu para você mudar o tamanho, tem que selecionar o texto. Seleciona ele primeiro, aí depois clica aqui no botão centralizar, e aí ele vai por meio do texto automaticamente. Já no texto, normalmente se utiliza a opção justificado. Esse alinhado à direita, ele é mais difícil de ser usado, porque quando você alinha à direita,
ele vai ficar assim, alinhado à direita, né? Só lá no cantinho do lado direito da folha. Não, opções não. São poucos os textos que precisa que você faça isso, deixe ele alinhado à direita. Então esse alinhado à direita geralmente não se usa, só em alguns casos específicos. Já o justificado, ele é usado no texto. Como eu falei antes, aqui do lado esquerdo você percebe que ele está retinho. Já ao lado direito está uma frase maior que a outra. E quando você usa o justificado ou justificar, o lado direito também fica retinho. As frases terminam uma embaixo da outra. E isso deixa o texto, segundo as normas da ABNT, mais bonito, né? O texto mais elegante. Por isso, os trabalhos de faculdade, todos eles são sempre com esse alinhamento justificado no corpo do texto, né? Aí o título, aí geralmente é centralizado à esquerda, dependendo do que as regras lá da faculdade peçam. E perceba que para o lado direito ficar retinho, ele aumenta o espaço entre uma palavra e outra. Vou tirar aqui, veja aqui, ó, o espaço aqui entre sininho e das, veja que está bem pequenininho, do tamanho dos outros, né? Que é o tamanho padrão de um espaço. Quando justifica, o espaço aumenta e é para que o lado direito fique todo retinho também. Quando você justificar e perceber essa diferença de espaço entre uma palavra e outra, não significa que você cometeu algum erro, isso é normal. Ainda segundo as normas da ABNT, outra coisa que você deve colocar aqui no texto é o espaçamento entre linhas, que é a distância entre uma linha e outra aqui no texto. Essa opção do espaçamento entre linhas aqui no WPS Office você encontra aqui, espaçamento entre linhas. O que vai acontecer com esse espaçamento? Veja que por padrão ele vem sempre no espaçamento 1. Já vou colocar aqui no 12 que já é para perceber a diferença de cara. Veja que quando você usa o espaçamento, o espaço entre uma linha e a outra ela aumenta. Isso vai consumir mais folhas na hora que você for imprimir, né? Vai aumentar a quantidade de folhas do texto, mas isso torna a leitura do texto mais fácil, porque as frases ficam um pouquinho mais separadas uma da outra. De acordo com as normas da ABNT, você deve usar o espaçamento 1,5. Essa opção do espaçamento, todo editor de texto tem também, tá? Não é só aqui o WPS Office não. Mas esses espaçamentos geralmente é mais só para trabalhos mais formais, né? E a última norma da ABNT, as normas mais simples, aquelas mais utilizadas, é o tamanho das margens. As margens, para você que ainda não sabe, é esse espaço que fica entre o início da folha e o início do texto. Veja que o texto ele não começa aqui no início da folha, ele começa um pouquinho mais para dentro. Assim como do lado direito ele não termina no final da folha, ele termina um pouquinho mais para o meio, e em cima e embaixo também ele não começa no início da folha. Essa área branca em volta do texto é chamada de margem. E num trabalho mais formal, trabalho de faculdade, por exemplo, existem as regras e elas exigem que essas margens tenham um tamanho padrão. No caso das normas da ABNT, o padrão é 3 cm na margem superior, 3 na margem esquerda, 2 na margem direita e 2 na margem inferior. Para você colocar manualmente o tamanho das margens, caso ele ainda não esteja no tamanho padrão, você vem aqui em layout da página e aqui do lado você vai ter o tamanho das margens. Margem superior, esquerda, inferior e direita. Aqui ele já está no tamanho padrão, mas caso não tivesse, era só você apagar o tamanho que está aqui e colocar. Vou colocar aqui 1 centímetro em cada, só para exemplo. Com 1 centímetro em cada margem, veja que a distância do texto para o início da folha diminuiu. Você deve prestar atenção porque a maioria das impressoras elas imprimem deixando sempre um tamanho limite, e esse limite é 0,5 centímetro, meio centímetro. Se você deixar 0 centímetro para que o texto comece aqui no início da folha, na hora que você imprimir, a impressora vai cortar essa partezinha aqui referente a esse meio centímetro. Todas elas, caso você não mexa na configuração da impressora, respeitam sempre essa margem, esse limitezinho de meio centímetro na lateral, que ela deixa em branco. Então, se você deixar aqui 0 centímetro de tamanho, aqui no computador o texto pode até vir aqui para o final da folha, mas na hora que você for imprimir, ele vai cortar essa parte inicial aqui do texto, respeitando aquele meio centímetro que é padrão das impressoras, tá? Então é isso, né? Por hoje é só. Espero aí que você tenha gostado desse vídeo. Foi apenas a segunda aula de WPS Office do documento de texto. Ainda vai ter várias outras aulas para a gente ensinar vários outros recursos, várias outras formas de você trabalhar aí com texto. Então vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo e vamos falar de informática.